Boa tarde, crianças. Vamos fazer a correção do dia 12 de junho, do EMAI, atividade 5.3, na página 32. Você sabia que, no Brasil e na maioria dos países do mundo, a unidade padrão para medir a temperatura é o grau Celsius, que a gente escreve desse jeito, e que esse nome é uma homenagem ao cientista Anders Celsius. Leia cada situação a seguir e responda as questões. 1. Lúcia levantou às 6 horas e a temperatura era de 19 graus Celsius. Ao meio-dia já estava 28 graus Celsius. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus Celsius. E, às 22 horas, o termômetro registrava 20 graus Celsius. A. Em qual desses horários fez mais calor? Então ele quer saber o horário. Fez mais calor às 12 horas ou ao meio-dia, 28 graus. B. Em que horário a temperatura foi menor? Às 6 horas, marcando 19 graus Celsius. C. Qual a diferença de temperatura entre 6 horas e 18 horas? Então, ele quer saber a diferença. Foi de 5 graus Celsius. Às 6 horas, registrava 19 graus Celsius. E às 18 horas, 24 graus Celsius. Então, a diferença foi de 5 graus Celsius. D. Entre 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? 18 horas, o termômetro marcava 24 graus Celsius. E às 22 horas, o termômetro registrava 20 graus Celsius. Então, aconteceu que a temperatura caiu 4 graus Celsius. 2. De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus Celsius, mas que, ao longo do dia, a máxima chegaria a 30 graus Celsius, com chuva no final da tarde. Como você sugere que Pedro saia de casa para enfrentar essas variações de tempo e de temperatura? Sugiro que Pedro saia de casa vestindo uma blusa de manga curta e um casaco por cima, e que leve um guarda-chuva. 3. Numa cidade, a temperatura no período da tarde era de 27 graus Celsius. Por causa de uma frente fria, a previsão era que, até a noite, a temperatura cairia para 10 graus Celsius. Qual temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Deve marcar 10 graus Celsius. Se a gente ler novamente o que ele fala, né? Aqui ele fala que até a noite a temperatura cairia para 10 graus Celsius. Então ele já informa para a gente que ela chegou, registrou 10 graus Celsius. Então ela deve marcar 10 graus Celsius.